Imagine por um instante um mundo onde não exista gravidade. Não seria apenas um mundo flutuante. Seria um mundo sem forma, sem contorno, sem passado e sem futuro. A gravidade não é apenas aquilo que faz a maçã cair da árvore. Ela é aquilo que faz com que uma estrela se acenda no útero negro do cosmos. Ela é aquilo que esculpe o tempo, distorce o espaço e confere significado à própria existência da matéria. No princípio, não era a luz. No princípio, era o colapso. Era o peso. Era a urgência de tudo se encontrar, de tudo se reunir, de tudo se condensar. Porque o universo, quando nasceu, não explodiu para se dispersar. Ele explodiu para se reencontrar em nós, em estrelas, em mundos, em consciências. Quando Isaac Newton, no século XVII, ousou erguer o olhar para além do dogma e percebeu que a mesma força que fazia uma maçã cair também guiava a dança dos planetas. Ele estava, sem saber, inaugurando uma nova dimensão da consciência humana. A gravidade deixou de ser um mistério para se tornar um código. Mas esse código, por mais elegante que fosse, ainda era frio, mecânico, determinista. Newton via um mundo onde corpos puxavam corpos, onde massas conversavam pela distância, onde tudo era geometria e predição. Porém, séculos depois, um homem de cabelos desgrenhados e olhar perdido no infinito teria a audácia de dizer que Newton estava certo. E, ao mesmo tempo, profundamente errado. Albert Einstein não apenas corrigiu Newton. Ele redesenhou o próprio tecido da realidade. E fez isso não com cálculos frios, mas com imaginação. Sim, imaginação. Foi a partir de experimentos mentais, não de máquinas, não de laboratórios, não de engenhocas, que ele percebeu aquilo que parecia impensável. A gravidade não é uma força. A gravidade é uma ilusão emergente de algo muito mais fundamental. Ela é uma curvatura, uma distorção, um afundamento do próprio espaço-tempo. Onde há matéria, há um vinco no tecido do real. Onde há energia, há uma dobra. E onde há uma dobra, tudo que existe tende a deslizar para ela. Assim, o universo não puxa. Ele seduz. Ele atrai. Ele hipnotiza. Ele curva. Porque gravidade não é imposição. E é sedução gravitacional. Mas o que poucos se perguntam é: por que o universo escolheu ser assim? Porque não vivemos em um cosmos onde tudo é livre, onde nada se atrai, onde tudo permanece separado, solto, eterno. A resposta não está apenas na física. Está na metafísica. Porque a gravidade é, antes de tudo, um arquétipo. É o símbolo máximo da necessidade do encontro. Tudo no universo busca se reunir. Tudo busca centro. Tudo busca pertencimento. Seja a matéria, seja o espírito, seja a psique humana. Nossa própria existência, se olhada sob a lente da gravidade, é uma metáfora viva dessa força invisível. Porque amamos, porque sofremos, porque sentimos solidão. Porque, assim como os planetas buscam a estrela, assim como as galáxias se agrupam em aglomerados, assim como a poeira cósmica se espreme até gerar uma estrela, o ser humano busca incessantemente aquilo que lhe falta. Busca centro, busca sentido. E aqui começa o colapso filosófico, porque entender a gravidade não é apenas entender o cosmos, é entender o trauma original do universo, a separação. No instante zero do Big Bang, toda a matéria, toda a energia, todo o tempo, todo o espaço, tudo estava contido em um único ponto. Um ponto sem dimensão, sem tempo, sem espaço. Um ponto onde o universo inteiro era um. E então, ruptura, explosão, expansão, separação. Daí nasce tudo o que existe, daí nasce você, daí nasce sua dor, seu desejo, sua ânsia de se encontrar. Porque gravidade é a memória traumática do universo tentando voltar ao útero original. É a saudade cósmica do estado de unidade. Mas há uma ironia cruel. Porque, ao mesmo tempo que a gravidade busca unir, ela também destrói. Ela constrói mundos e os devora. Ela ergue estrelas e as colapsa. Ela faz nascer a vida
e a tritura em buracos negros, porque gravidade é amor e é morte. É Eros e é Thanatos. É criação e é destruição. E se isso parece apenas poesia, saiba que não é. Um buraco negro é a expressão máxima da gravidade sem freios. Um lugar onde o espaço colapsa, onde o tempo congela, onde toda a informação some no abismo do não-ser. E, no entanto, paradoxalmente, é também o berço da regeneração. Porque, do lado de fora de um buraco negro, a gravidade mantém a galáxia coesa. Ela mantém o cosmos inteiro respirando, dançando, existindo. Aqui, a física encontra a psicologia. Porque todo ser humano, em algum nível, carrega dentro de si o arquétipo do buraco negro. Carrega um centro gravitacional onde seus traumas, seus medos, seus desejos inconfessáveis se acumulam, se condensam, se tornam tão densos que nenhum pensamento escapa, nenhum raio de luz da consciência consegue iluminar. É o inconsciente. É a sombra junguiana. É o ponto singular da psique onde o passado não resolvido, as dores ancestrais, os complexos, as neuroses e os impulsos reprimidos se escondem. E, no entanto, assim como o buraco negro molda a galáxia, nossa sombra molda quem somos, nos mantém coesos, nos dá forma, nos dá contorno, porque sem sombra não há luz, sem peso não há estrutura, sem gravidade não há ser. Mas a gravidade também é um mestre espiritual impiedoso, porque ela nos ensina que toda busca pela leveza, pela liberdade, pela transcendência, esbarra inevitavelmente no peso do real. Por mais que a cultura contemporânea venda a ilusão da leveza, a leveza das redes sociais, da dopamina instantânea, do prazer rápido, da vida líquida, do desapego tóxico, a verdade gravitacional sempre retorna. Você pode até flutuar por um tempo, mas a vida, em sua brutalidade inegociável, te puxa de volta. Seja na forma de uma crise existencial, seja na forma da doença, seja na forma da morte. Porque ninguém escapa da gravidade. Nem você, nem eu, nem o próprio universo. E o mais perturbador de tudo é que essa força, que parece tão invisível, tão etérea, é também a responsável por tudo o que você conhece, ama e teme. Sem ela, não haveria planetas, não haveria estrelas, não haveria átomos, não haveria tempo, não haveria espaço. A gravidade não apenas molda o universo, ela molda o próprio conceito de realidade. E, no entanto, ela permanece invisível, intocável, indizível, assim como Deus. Assim como o destino, assim como o mistério. Einstein, em seus últimos anos, sabia que, apesar de ter desvendado parte do código, ainda estava muito longe da verdade final. Ele buscava uma teoria unificada, uma equação que explicasse tudo, desde a gravidade até as forças quânticas, desde os buracos negros até a consciência. Mas morreu sem encontrá-la. E talvez, apenas talvez, não a tenha encontrado porque a gravidade não é apenas uma equação. Ela é um símbolo, um código metafísico, um lembrete de que o universo não é feito apenas de matéria, mas de sentido, de que, por trás de cada força física, existe uma força simbólica, e que entender a gravidade no fundo, e entender que o peso da existência não é um erro, é a própria condição de ser. E então, talvez, a verdadeira iluminação não esteja em negar o peso, mas em aceitá-lo. Em se curvar, assim como o espaço se curva. Em reconhecer que viver é, antes de tudo, aprender a dançar com o peso, a abraçar a gravidade, a reconhecer que ela não é inimiga, mas mestra, que ela não é prisão, mas mapa. Porque é exatamente o peso das coisas que dá forma ao vazio. É exatamente o colapso que dá sentido à expansão. E é exatamente na tensão entre queda e ascensão que se esculpe aquilo que chamamos de vida.